Nesse vídeo eu vou te revelar uma estratégia de tráfego pago para delivery, que ela é composta por 3 pilares que foram responsáveis por todo o faturamento nos últimos 3 anos de vários deliveries, com pequenos ajustes para esse ano aqui. Então, sem mais enrolação, vamos já para o conteúdo. Então, esses pilares, assim, ó, todo dono de delivery deveria fazer se você faz tráfego pago. E quais são esses ajustes? Vamos começar pelo primeiro aqui, que é o quê? Primeiro, o que é muito comum de acontecer, tá? Para a gente poder entender o problema. Rodar com orçamento igual a todos os dias. Como assim? Vamos supor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você está rodando com o mesmo valor diário. E por que isso não faz sentido? Vamos tentar entender o motivo disso daqui. O problema é, as pessoas costumam comprar nesse mercado em específico, que a gente vai chamar isso daqui de janela de intenção. Então, elas procuram comprar, né, nesse mercado em específico quando elas estão cansadas, quando elas querem mais conforto, quando elas estão naquele dia, tipo, ó, dias de se permitir, certo? E quando elas estão socializando com outras pessoas. E a grande pergunta que fica, né, as pessoas fazem isso em quais dias? Então, quais dias elas costumam estar mais cansadas, né? Quais dias elas querem mais conforto? Quais dias elas falam, não, vou me permitir? Então, essa é uma cultura que a gente não pode lutar contra. Eu já atendi algumas consultorias de pessoas que queriam mudar a cultura, cara. Para mudar a cultura, você precisa investir muito dinheiro, não faz sentido. Então, o que a gente precisa fazer, né? Entendendo esse problema, entendendo que existem dias, sim, que são melhores que outros. A gente precisa fazer o orçamento de acordo com uma janela de intenção. Então, vamos entender esse aspecto aqui, ó. Qual que é a proposta que eu tenho a respeito dessa divisão? A minha proposta é, grande parte dos deliveries não funcionam na segunda, mas se funcionar, você vai incluir a segunda-feira nesse nível aqui, ó. Então, de terça-feira você vai investir 10% do investimento que você vai fazer total. Eu não vou estipular valor. Então, 10% do total. Vamos supor que você vai investir 1.000. Então, você vai dedicar R$100 para o terça-feira, tá? Todas as terças no mês. Então, não é R$100 em uma terça. É R$100 dividido em todas as terças daquele mês. E aí, na quarta e na quinta, você vai colocar 30% do seu orçamento total. E aí, você vai focar onde? Você vai focar na sexta e no domingo. Então, na sexta e domingo não. Sexta, sábado e domingo. Que são os dias, assim, de maior movimento. Por que você vai fazer isso? Porque, cara, você tem que aparecer para as pessoas quando elas têm essa intenção, certo? Então, esses dias aqui vai ser manutenção. Porque é como a gente pudesse ficar fixado na cabeça da pessoa. Quanto mais a gente é visto, mais a gente é lembrado. É assim que funcionam as coisas. Então, a gente vai focalizar o nosso orçamento naquilo que funciona, né? Porque é uma decisão rápida que a pessoa toma. Só que tem um ponto de atenção para a gente poder aplicar isso daqui, que eu vou passar para você. Que ponto de atenção são esses? Primeiro, não crie uma campanha para cada dia. Eu já tentei fazer isso, tá? Então, eu já tentei fazer isso e várias outras coisas. Mas o que mais me prejudicou foi isso. E você vai entender o porquê. Então, por que a gente não pode fazer isso? Criar uma campanha para cada dia. Já que eu vou colocar 10% do orçamento na terça, então vou criar uma campanha para terça, uma campanha para quarta e quinta e uma campanha para sexta e domingo. Não. Por quê? O Meta não consegue otimizar. Então, assim, ó, só quando ele roda um único dia, por exemplo, na terça-feira, né? Aí depois ele fica a semana inteira, depois roda na terça de novo, ele não consegue otimizar, é infinito, assim, fica burro eternamente. Então, assim, não é inteligente a gente que está trabalhando com o mercado delivery, que tem outros problemas que a gente vai comentar, ficar esperando a campanha ser otimizada, né? Então, a gente precisa acelerar isso daí, né? Esse processo. E dessa forma, dividindo, não vai fazer sentido. Uma outra questão, né? Você gasta mais do que o necessário. Por quê? Porque quando você está configurando a campanha lá no gerenciador,
Por mais que você tá falando assim, ó, eu só vou gastar nas terças. Então, por exemplo, no mês vai ter 4 a 5 terças. E aí, ó, vamos supor assim, ó, que eu gaste R$10. Seria 10, 20, 30, 40, 50. R$50 no máximo. Se você botar R$50 lá, o Meta não aceita. Porque por algum motivo, como você está fazendo uma programação mensal, ele não entende exatamente que é só terça. Não faz sentido, porque se o valor mínimo é 6 dias, eu poderia investir R$50 nesse tipo de campanha, mas não dá. Ou seja, você precisa colocar um orçamento maior. E aí, para fazer essa divisão, fica cada vez mais difícil. Você acaba gastando mais do que de fato é necessário nessa campanha para ela poder rodar, entendeu? Bom, esse é o primeiro aspecto, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa divisão aqui, ó, tá? De orçamento. Agora, será que fazendo esse ajuste já é o suficiente? Não, tem um outro problema extremamente importante que a gente vai ter que resolver. Qual que é? A gestão dos anúncios precisam ser feitas fora do gerenciador. Vamos tentar entender esse aspecto? Esse aspecto é o seguinte: a margem é apertada, que é um dos problemas que eu tinha citado logo no início do vídeo, que a margem é apertada. Então, assim, dos deliveries que eu atendi, a margem era entre 10% e 40%. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o gerenciador ele não considera esses custos. Quando você entra no seu gerenciador, você vai ter um indicador que não está calculando os custos. E qual que é o resultado de você analisar e de você tomar decisão no gerenciador? Primeiro, falsa sensação de lucro. E eu vou te dar um exemplo prático, né, para que você possa compreender como que isso pode impactar o teu negócio sem que você perceba. Então, por exemplo, né, vamos pegar esse aqui como exemplo, esse mês aqui. A gente investiu 940, voltou 13 mil, certo? Quando a gente vai lá para a planilha, você vai ver que o faturamento foi de 13. Só esse primeiro aqui, tá? Ó. Esquece esse segundo. Esse segundo aqui é projeção diferente. Então vamos pegar o real. O que eu fiz? Só para você entender. Eu mapeei as informações dessa campanha e com base no mapeamento, ele me dá o resultado de CPA. Tudo tá em amarelo aqui é resultado desses indicadores, tá? Então você não precisa modificar e nem deve modificar o amarelo aqui porque tem fórmulas, tá vendo? Para não perder a função da planilha. Mas o que eu quero te mostrar aqui? A receita líquida, o lucro líquido de fato, né? A receita bruta é de 9 mil e não 13. O que é a receita bruta? Eu estou tirando o custo de marketing, por exemplo, tá? Mas eu não estou tirando o custo de margem. Eu também não estou tirando o imposto aqui do Meta, tá? Então o Meta está sendo aqui no lucro líquido. Então só para você entender a dinâmica aqui da planilha, né? Então, ou seja, ali está me apontando 13, só que no fundo eu estou colocando no bolso quase 3 mil. E não 13. Ainda tá bom, né? Mas existem cenários que talvez não sejam tão bons quanto esse, né? Mostrado aqui. Você pode ter no seu gerenciador, por exemplo, vamos supor que a gente está com CPM de 20, o nosso ticket é R$60, a nossa taxa de conversão é 10. Ó, nesse cenário aqui, você investiu 900, né? E faturou 1.980. Você pode falar, não, beleza, tá... Não tá bom, mas legal, né? Tá voltando aí mais que o dobro. Mais que o dobro. Porque o ROAS tá 2.11. Se você olhar para o gerenciador. Agora, se você olhar para a planilha, você sabe que no final do mês, se você seguir dessa forma, você vai ter prejuízo. Tá? Um prejuízo de R$1.274. Detalhe importante, né? Do funcionamento da planilha. Na próxima parte eu já vou explicar como que ela funciona, como que você pode baixar para poder usar. Então a gente está na etapa 2, a gente está falando do planejamento fora do gerenciador. Eu vou te ensinar agora a baixar a planilha, a ensinar como usar e a explicar a lógica dela, tá? O que eu expliquei para você? Que olhar para o gerenciador não faz sentido. Eu mostrei a diferença do faturamento, o que aponta no gerenciador e o que aponta na planilha. Agora, deixa eu trocar de tela. Agora é o seguinte, como que ela funciona, tá? Em cinza você preenche. Então, essas informações você costuma pegar no gerenciador de anúncios mesmo. Não tenho dados para colocar aqui. Coloca dados médios do mercado. Só para você ter projeções. E aí, aqui é a margem de lucro que você tem. Então, você vai mudar de acordo com a tua margem.
Aqui é o custo do marketing. Então vamos supor que você gaste aí, não é custo de anúncio, tá? O custo de anúncio está aqui, ó. Aqui o custo de marketing é assim, ó, quando você paga um profissional. Então você paga um profissional para cuidar do seu marketing, então esse valor tem que entrar aqui, tá? Se você não paga, aí você zera aqui e aí você vai ter o resultado final aqui. Ponto importante, se ficar negativo a receita bruta, não olha para o lucro líquido, porque como o lucro líquido ele pega o imposto do meta mais a tua margem, ele pode dar menos negativo do que a receita bruta. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar um CPM de R$50. Aqui, ó. Aqui no lucro líquido tá dando 100 e aqui 300. Por quê? Porque ele tá pegando 30% disso daqui, entendeu? Então, eu poderia fazer uma condicional para fazer esse cálculo somente em saldos positivos. Em saldos negativos não fazer, para não gerar essa confusão. Mas aí eu já tô te informando, tá? Olha para a receita bruta quando for negativo, você vai ter uma noção melhor do teu prejuízo quando for negativo. Quando for positivo, olha aqui para o lucro líquido, que é o que você vai botar no teu bolso depois de ter pagado todas as suas contas. Então, essa aqui é o funcionamento da planilha. Como que você baixa? Você vai clicar no link da descrição para poder baixar. Está disponível para todo mundo. Clicou no link da descrição do vídeo, você vem aqui fazer nova cópia para que você possa utilizar. Recado importante, depois que eu expliquei aqui, ó. Então, se você é dono de delivery, né, e você quer usar o tráfego de forma profissional, mesmo sem dominar tecnicamente a ferramenta, sem precisar contratar um profissional, o que você vai fazer? Tem um outro link aqui na descrição, que é um link que vai levar você para o WhatsApp, tá? É um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp a gente vai compartilhar informações sobre o novo projeto que a gente está fazendo dedicado aos donos de pequenos e médios deliveries, porque eles mesmos vão fazer o gerenciamento com poucos cliques, né? E para que eles possam vender e diminuir o custo deles com agências de marketing, por exemplo, para que esse dinheiro você reinvista aí no teu negócio. Então, se você tiver interesse, clica no link aqui da descrição para você poder acessar o grupo lá, beleza? A gente não vai ficar mandando spam nem coisa do tipo. E dito isso tudo, né? A gente tem o último ajuste aqui, né? O último ajuste é o quê? O principal problema do tráfego para delivery. Alguém sabe me dizer qual que é o principal problema? Vou deixar um tempinho para vocês responder aqui no comentário, só para vocês interagirem e também ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que possam ser ajudadas. Então, o que acontece? Qual que é o erro principal do tráfego pago para delivery? Os clientes que vêm do tráfego, eles não vão dar lucro na primeira compra. Isso daqui é como regra. Você, quando olha aqui esse resultado, você vê que eu estou tendo lucro logo na primeira aquisição, né, de novos clientes. Mas isso nem sempre foi assim, né? Com o tempo foi ajustando, foi melhorando, e é isso que você precisa entender. Nem sempre na primeira compra ou na primeira venda de um novo cliente você vai ter lucro, principalmente agora que o Meta ele tem ali o seu custo de 12,15, que não era passado para o anunciante, agora está sendo passado, você que paga isso. Isso significa que se você quiser anunciar R$1.000 em anúncio, você vai ter que pagar 1.200 e pouquinho, entendeu? Então, assim, ó, é importante que você entenda essa questão. Entenda também que isso não significa que você precisa parar o tráfego, porque assim, ó, o tráfego é a alavancagem de qualquer negócio, é essencial, cara. Seja no orgânico ou pago. Só que o orgânico também está cada vez mais difícil. Então, qual que é a ideia? Você juntar os dois, cara. Você vai juntar os dois tipos de tráfego. Qual que é a solução? A solução não é difícil, cara. É criar um sistema de recompra, tá? Por que um sistema de recompra? Para que você tenha lucro com clientes que você conquistou e você não precise gastar mais com eles. Agora, existe o ponto zero aqui, antes de eu explicar a ideia para você, cara, tenha bons produtos. Por que eu estou falando isso? Eu já atendi pizzarias, hamburguerias, principalmente pizzarias, que eles tentam fazer uma promoção, só que eles compram materiais um pouco abaixo do que eles estão acostumados a comprar, para que eles possam executar
aquela promoção com alguma margem. Só que isso é um problema. Por que é um problema? Porque uma vez que você conseguiu fazer um marketing bacana, uma promoção bacana e vendeu, a tua imagem vai ficar um pouco ruim se aquele produto que você está oferecendo, a pessoa perceber que não é de boa qualidade ou perceber que não está dentro do padrão. Ela vai perceber, eu estou falando isso porque eu estava dentro do processo, eu estou falando isso porque como consumidor eu já observo isso e percebo também. Então, cara, não faz sentido fazer isso. Você vai investir em tráfego pago, você vai investir em marketing, você vai fazer todo um trabalho. Então, esse ponto zero é extremamente importante. Como que você vai fazer na prática aqui, né? Vamos entender, né? Para que não fique só nas palavras. Então, basicamente, você vai fazer o mesmo cliente comprar, como eu falei, e como que a gente vai fazer isso, né? Então, você vai usar ferramentas gratuitas. Você pode usar o WhatsApp, que é o que a gente fazia aqui. Então, todos os dias tinha promoção na pizzaria. Em vez de eu ficar divulgando isso lá no tráfego pago, eu divulgava para quem já é cliente, porque para o cliente comprar mais uma vez é mais fácil. Então, ele sendo informado de uma promoção, né, em uma rede que é tão acessada como o WhatsApp, fica muito mais simples a gente se comunicar com ele. Então, quanto mais pontos de contato você tiver, por exemplo, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, claro que cada negócio vai depender aí da estrutura, vai depender se faz sentido ou se não faz sentido estar naquela rede. O que eu estou querendo dizer é, quanto mais pontos de contato, maiores são as chances de as pessoas conhecerem a tua pizzaria e lembrarem dela no momento de fome, no momento que elas vão pedir alguma coisa. Estou falando pizzaria, mas é pizzaria, hamburgueria, restaurante, tá? Delivery de forma geral. E aí, só um detalhe, tá? Importante aqui, que é o quê? Se você quiser, né, automatizar esse processo de envio e tal, você pode fazer. Eu ouvi um cara comentando uma parada que eu achei extremamente interessante. O que aconteceu com ele? Ele recebeu uma mensagem, né? Acho que é uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto com o nome dele, falando: Ricardo, beleza? Tamo com, sei lá, faz 30 dias que você não pediu, né, que você não pede pizza com a gente e tal, não sei o que. Eu tô com uma pizza do sabor que você prefere lá no forno. Em 5 minutos eu posso estar deixando ela na sua casa. Você quer que te entregue? Ou seja, o cara nem entrou para fazer o pedido. Eu tô tomando a ação para vender uma coisa que eu sei que ele gosta, porque tem no sistema integração com o sistema de vendas, CRM e tal, e aí isso se torna automatizado. Você não precisa fazer isso, você programa uma única vez e depois começa a funcionar de forma automática. Agora, imagina as possibilidades que existem se você fazer uma integração dessa, cara. Muitas possibilidades, integrar isso com o seu sistema e tal. Então, isso é um passo além, claro, que eu falei, é um detalhe, né? Você não precisa disso agora, você pode começar somente com o WhatsApp, rastreando ali, né, para medir a ação, que você vai ver que vai fazer muita diferença para você. Agora, detalhe, né? Se você gostou desse vídeo aqui, se fez sentido para você, não deixa de comentar, não deixa de curtir e não deixa de se inscrever no canal, porque o YouTube precisa entender que o nosso trabalho é relevante, beleza? Então, se o vídeo te ajudou de alguma forma, informe isso a eles, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.